Agora, dando continuidade ao programa Panorama Bíblico, dentro do quadro que a Bíblia diz, nós temos abordado o assunto, o Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo. Nós já esclarecemos aqui que o fruto ele está no singular e na sequência que nós vemos os 9 itens que são citados, são 9 virtudes proporcionadas pelo fruto do Espírito Santo. Nós estamos aqui com a presença hoje do nosso pastor presidente, o pastor Natanael Aguinaldo Filho, e nós já estivemos abordando aí ao longo dessa semana essas virtudes. Nós falamos aqui do amor, nós falamos aqui também do fruto, melhor dizendo, da virtude, a alegria, e nós falamos da paz, que só o Senhor Jesus pode assim nos dar, e falamos também sobre a longanimidade. E hoje nós temos aqui a quinta virtude, pastor Natanael, e a quinta virtude que nós temos, conforme a narrativa do capítulo 5 de Gálatas, nós temos a benignidade. O pastor poderia esclarecer aos nossos ouvintes o significado dessa palavra e também a aplicação bíblica nesse sentido? Benignidade seria indulgência, espírito de perdão. Possuir o espírito de perdão, como Jesus, que estava sempre pronto a perdoar. E podemos dar uma referência bíblica no caso de Lucas, capítulo 7, quando uma pecadora entra na casa de um determinado fariseu e ali ela leva um vaso de alabastro com unguento e despeja aos pés do Senhor Jesus, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. E esse fariseu, ele recriminou a atitude dessa mulher. E o Senhor então fala a respeito de um credor com 2 devedores, um devia 500 denários, outro 50. O Senhor faz essa comparação, dizendo que nenhum deles podia pagar, mas esse credor perdoou a ambos. Qual deles o amará mais? E o fariseu Simão respondeu: suponho que aquele a quem mais perdoou. E o Senhor Jesus Cristo respondeu: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas, eu os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo que é o que encontramos nessa palavra benignidade. Perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então a mulher foi perdoada por causa da sua fé, como nós encontramos no verso 50 do capítulo 7 de Lucas. Mas Jesus disse: a tua fé te salvou, vai-te em paz. E o seu amor mostrou que ela compreendeu o que o perdão de Deus significava para ela. Amém, pastor. Isso é benignidade. Essa passagem ela é bem propícia para nós enfatizarmos essa questão do pecado. Nós temos uma outra narrativa também bem conhecida, o texto de João capítulo 8, que fala sobre a mulher adúltera. E Jesus, diante daquela provação por parte dos fariseus, ele ali determina: quem não tem pecado que atire a primeira pedra.
já por adultério. No final ele não vê ninguém, ele pergunta a ela. Ela disse que ninguém ficou ali. Aí o Senhor diz a ela, e disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Então essa benignidade, pastor, nós podemos afirmar com absoluta certeza que ela está ligada diretamente ao perdão, ela significa diretamente o perdão. O pastor estava citando até o texto na linguagem original, Charis Zomai, que tem esse significado de perdoar, perdoar amplamente, plenamente, não perdoar em parte, ou perdoar, às vezes as pessoas falam em perdoar, mas às vezes o perdão não é um perdão, é apenas um esquecimento. Então penso que é importante também nós embasarmos essa questão da benignidade dentro da irmandade, dentro do relacionamento com os irmãos, porque penso que a questão da benignidade significa também ser tolerante com os irmãos fracos na fé. Nós temos muitos irmãos que são fracos na fé, às vezes por falta de conhecimento, às vezes por falta até de um pouquinho de capacidade mental. Nesse sentido, nós temos que ter essa tolerância, essa benignidade, essa paciência. O pastor poderia embasar um pouquinho também nesse sentido? Nós encontramos que a igreja, ela é a multiforme sabedoria de Deus, como diz em Efésios capítulo 3, verso 10. E nessa multiforme sabedoria de Deus, nós encontramos pessoas de todos os níveis, né? Pessoas que tiveram uma possibilidade de ter uma educação maior, melhor. Outras pessoas, às vezes, são criadas de uma maneira que não tiveram essa possibilidade. E a igreja, ela tem que ser essa irmandade aonde a tolerância faça parte. Para isso precisamos dessa virtude, desse fruto do Espírito, que é a benignidade. E um texto de Colossenses capítulo 3, verso 13, ele fala muito bem sobre isso, suportando-vos uns aos outros. Primeira coisa, suportar, né? Quer dizer, é algo que você tem que, é como se fosse um peso, né? Verdade. Você tem que segurar ali. Carregar com alegria. Você tem que segurar mas não é uma atitude simplesmente individual, Verdade. Mas é coletiva, né? Suportando-vos, está no plural. Bem claro, né? Uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então, é uma situação em que essa virtude do Espírito, ela tem que estar manifestada, né? O pastor observou bem esse texto, Colossenses 3, versículo 13, que às vezes passa desapercebido, mas o senhor enfatizou bem a questão da pluralidade aqui, suportando-vos uns aos outros, no plural, não está numa situação só. Então não é só o pastor que suporta uma igreja, não é só o irmão encarregado de um determinado departamento dentro do ministério que suporta, e sim todos. E interessante aqui, pastor, nessa questão do suportando-vos, nós falamos aqui, o senhor até enfatizou a questão de peso, mas eu penso que tem algo mais ainda do que isso, nessa questão. Às vezes as pessoas fazem, nós temos que aturar, nós temos que ter essa questão de entendermos, mas não é só isso. O suportar tem a questão de suspender, tem a questão de colocar para cima. Então esse suportar, ele também tem esse sentido. Muitas vezes o irmão chega carregado de problemas na igreja, uma situação espiritual abalada, então nós temos que dar esse suporte, como se nós fôssemos uma escada para aquele irmão poder subir na parte espiritual. Então é importante isso, mas eu penso que essa ênfase aqui do suportando-vos e depois perdoando-vos uns aos outros, então não é uma questão de um perdão individual, o pastor foi bem claro, a questão coletiva é algo que nós temos que enfatizar em períodos que a igreja acaba sendo esquecida, muitos irmãos abandonam a igreja por motivos fúteis, porque se for analisar, pastor,
o abandono de irmãos à igreja, com raras exceções, são por motivos fúteis. Nós não vemos ali um motivo plausível que realmente a pessoa possa ter abandonado a sua igreja. Então Paulo fala sobre isso, que nós devemos ser fiéis, nós devemos manter a nossa fidelidade à igreja, que também é uma das virtudes do Espírito Santo, a 7ª virtude. Nós vamos falar sobre isso, mas dentro dessa benignidade é algo sério, não é algo, uma situação simples, mas sim envolve o que? A indulgência. A indulgência, o que é? A indulgência é uma sequência de indulto. Indulto é perdão. Então, indulto do quê? Indulto de uma ofensa que nos foi feita. No sistema jurídico, muito se fala isso, o juiz deu indulto a fulano. O que é indulto? Um perdão. Ele perdoa uma pena que ele havia de cumprir. E nós também temos que ter essa indulgência, ou seja, nós temos que dar indulto aos irmãos que nos ofendem. É assim que a palavra nos fala. Se nós não perdoamos a quem nos tem ofendido, o nosso Pai, que está no céu, também não nos perdoará. Então é algo que tem que ficar bem claro, essa questão. Não é mesmo assim, pastor? Nós podemos dar o grande exemplo na vida do Senhor Jesus Cristo, né? Quando o irmão fala de abandonar a igreja por motivos fúteis, né? Que é a grande maioria, nós vemos que o Senhor Jesus, por vários momentos, poderia abandonar a sua missão de ser o Salvador do mundo, né? E não era por motivos fúteis. Né? Quando ele foi traído por Judas, quando ele foi perseguido pelos religiosos da sua época. Então nós vemos que o Senhor passou momentos assim terríveis para abandonar essa missão. E nós também temos que suportar, como diz aí o texto, né? E perdoar. Porque é muito comum hoje, às vezes, ter alguma situação de conflito nos relacionamentos, às vezes o membro, o pastor, com alguma situação entre os membros, a liderança, e aquela pessoa simplesmente se retira e, às vezes, ela mesma ocasionou toda aquela situação, mas ela não quer perdoar, aquele sentimento fica no seu coração. Amém. Então é muito importante essa virtude da benignidade. Amém. Então, que é o Espírito Santo que opera no nosso coração. Amém. Então a tolerância com os irmãos fracos, né? Tolerar aos irmãos. Importante nós entendemos que tolerância com os irmãos fracos não quer dizer tolerar o pecado, mas tolerar as falhas humanas nesse sentido de promover o perdão e assim promover também a união dentro da igreja. Pastor, nós podemos falar ainda sobre a próxima virtude, que é a bondade? Penso que talvez tenha uma ligação direta com esse que nós já falamos da benignidade, mas nós podemos abordar a questão da bondade. O pastor poderia definir também essa questão da virtude, a bondade, aos nossos ouvintes? O que nós podemos entender como bondade, como a virtude do Espírito Santo? Bondade seria misericórdia. Misericórdia é uma característica de Deus, né? Como diz o profeta Jeremias, em Lamentações, as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã, cada dia, e são a causa de não sermos consumidos. Verdade. Porque as suas misericórdias não têm fim. Então essa virtude da bondade significa misericórdia, benevolência, brandura. Podemos dizer que é a bondade de Deus exercitada, não, pastor? Essa bondade que nós falamos, que é a bondade de Deus exercitada. Nós temos um texto, penso que o pastor já até localizou, o texto de Mateus capítulo 5, que fala sobre essa bondade exercitada por Deus, Mateus 5, versículo 44 a 48. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz
que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Amém, pastor. Então fica bem claro essa questão da bondade de Deus exercitada quando Jesus aqui nos orienta nesse sentido. Então nós temos aqui uns textos muito bonitos de ler, mas difícil de praticarmos, porque quando ele fala aqui, amai aos vossos inimigos, então amar ao nosso inimigo é algo que nós temos que entender, que isso caracteriza a virtude da bondade, bendizei os que vos maldizem, fazer bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejam os filhos dos vossos pais que estão no céu. Aqui, pastor, eu vejo uma particularidade. Nós temos sempre oração de intercessão. É algo assim que uma particularidade que nós devemos citar. Nós dificilmente, nas orações de intercessão, nós fazemos essa citação de orarmos pelos que estão nos perseguindo, de orarmos pelos que estão nos maldizendo. Então eu penso que é algo que nós devemos enfatizar um pouco mais nesse sentido nas nossas orações. Nós tivemos uma passagem que muito nos marcou, que foi noticiada na televisão, na internet, quando foi a execução pelo Estado Islâmico daqueles irmãos lá naquela região de conflito, que os irmãos foram decapitados, degolados, e uma cena, eu cheguei a ver o vídeo na íntegra, algo assim extremamente violento, algo que choca muito. E depois nós vimos um depoimento numa TV, se não me engano, marroquina, não sei qual era a emissora, eu sei que era uma emissora de lá, parentes dessas pessoas. E nós vimos uma das mães orando. Sabe por quem ela orava, pastor? Pelos executores. Ela falava que os filhos dela não precisavam de oração, porque já estavam no Senhor, já estavam nos braços do Senhor. Então ela só orou agradecendo que eles estavam no braço do Senhor. Mas ela orava pelo quê? Pelos executores. Então praticava o quê? Exatamente essa virtude da bondade. Então é algo difícil, não é fácil, pastor. Nós não podemos ser hipócritas e dizer que nós temos assim, abertamente, todas as vezes, mas é algo que nós temos que buscar. Se nós temos realmente o Espírito Santo, nós temos que estar com essa virtude da bondade. É essa grande virtude que só pode vir do Espírito Santo, né? O Senhor, nesse texto que foi utilizado, o Senhor está falando do Sermão do Monte, e o Sermão do Monte, ele foi dito para que tivéssemos um caráter de acordo com aquilo que Cristo pregava, as chamadas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os mansos, que também não deixa de estar paralelo com a bondade, porque deles é o reino dos céus. Então, nós vemos aqui nessa porção bíblica, para que sejais, diz o texto do Senhor Jesus, filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre quem? Sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Então Deus, Ele não escolhe, Ele tanto faz os bons como os maus, Ele dá o sol e dá a chuva. Assim também, nesse exemplo, nós vemos de uma maneira indiscriminada, nós também devemos amar ao amigo e ao inimigo. Verdade. E as orações, né, pastor? As orações devem ser direcionadas nesse sentido. Eu falei aquela questão do Estado Islâmico, aquela execução que houve, algo assim que nós lamentamos muito, mas eu falo ao senhor que durante um culto até havia transcrito o que aquela mãe, o que ela fala, eu transcrevi. Realmente era algo assim extremamente chocante, pastor. Chocante no aspecto de quanto nós somos pequenos diante de uma perda tão grande daquela mulher e da grandeza dela.
Então, às vezes, que nem o pastor, nós falamos a questão de deixar a igreja por situações tão fúteis, que desagradam ao Senhor isso que nós fazemos e as pessoas acabam se afastando. Então, você vê uma pessoa que no momento daquele, nós assim diríamos, talvez quando nós vemos a passagem de Jó, que a própria mulher de Jó fala, olha Jó, abandona esse Deus e morre, espraguejou a questão. Então nós vemos uma reação, uma demonstração de amor do fruto que o Espírito Santo deu, que é a bondade. Então isso é algo que choca a gente, mas choca para o bem, é o choque para o bem de nós entendemos. Então, penso que os nossos ouvintes, nessas duas virtudes que nós abordamos hoje aqui, benignidade e bondade, nós estamos com bastante calma, nós não temos aqui a intenção aqui não é uma transmissão de jogo de futebol, aqui é assunto por assunto, e no máximo que a gente puder estar elucidando, e o pastor sabe que nós programamos algo e de repente nós começamos a falar mais do que havíamos programado, então nós ficamos nesses dois. Mas penso que foi de utilidade, foi de algo de fortalecimento de fé. O pastor gostaria de completar alguma coisa nesses dois? Utilizando aquele caso que o Senhor, ainda no fruto anterior, que está ligado com esse espírito de perdão que o Senhor mostrou para a casa do fariseu Simão, é o caso dessa mãe, né? Verdade. Ela recebeu um perdão tão maravilhoso de Deus, a sua certeza de salvação, que ela sabia que seu filho agora já estava nas mansões celestiais por um meio tão cruel, tão doloroso, mas ao mesmo tempo esse amor possuía o seu coração, que ela não conseguia sentir ódio por aqueles executores.